Você já percebeu como alguns jogadores simplesmente não recebem o respeito que merecem? Eles entram em campo, participam dos momentos decisivos, entregam números impressionantes e mesmo assim continuam fora das grandes conversas. Não viram manchetes, não estampam capas e raramente são lembrados quando o assunto é protagonista da temporada. Hoje eu quero falar sobre um desses jogadores, um nome que talvez você conheça, mas talvez ainda não valorize como deveria. Eu estou falando de Fermín Lopes. E depois dessa análise, é bem possível que você nunca mais enxergue ele da mesma forma. Porque a verdade é simples, Fermín Lopes pode estar sendo seriamente subestimado. Por muito tempo, ele não foi tratado como a grande joia da geração. Não era o nome mais badalado da base. Não chegou cercado de expectativas gigantescas. Era visto como um bom jogador. Mas nada extraordinário. E é exatamente aí que começa o erro. Enquanto muita gente ainda debate se ele é titular absoluto ou apenas uma peça útil no elenco, os números estão ali, claros, objetivos, incontestáveis. Nesta temporada, Fermín soma 29 jogos, 10 gols, 12 assistências, 22 participações diretas em gols. Para um meio-campista, isso não é comum. Isso é impacto real. E eu te pergunto, quantos meio-campistas você conhece que entregam esses números e ainda assim não são tratados como peças fundamentais? Primeiro, porque ele não tem o perfil midiático. Fermín não é espalhafato, não cria polêmica, não vive de declarações fortes. Ele deixa o futebol falar por ele. Segundo, porque ele divide espaço com nomes mais badalados. E quando você divide o palco com estrelas, o brilho nem sempre é direcionado para você. Se ele joga bem, é obrigação. Se outro decide, é genialidade. Mas existe um terceiro ponto, e talvez seja o mais importante. O jogo do Fermín não é óbvio. Ele não vive de dribles espetaculares, não tenta resolver tudo sozinho. Ele entende o jogo, ele lê o espaço, ele sente o momento. Ele aparece no espaço certo, no segundo exato, quando a defesa pisca, e é aí que ele decide. Muitos dos gols dele não são frutos do acaso, são frutos de movimentação inteligente, de infiltração no tempo perfeito, de tomada de decisão rápida. Isso é maturidade tática. E não para por aí. As 12 assistências mostram outra qualidade. Ele não joga para aparecer, ele joga para fazer o time funcionar. Ele acelera quando precisa, ele segura quando o time precisa respirar, ele escolhe quase sempre a melhor opção. E isso é raro. Agora, pensa comigo. Se Fermín Lopes tivesse esses mesmos números em um time onde fosse o centro do projeto, será que já não estaria sendo chamado de revelação da temporada? Muito provavelmente. Mas como ele faz isso em silêncio, muita gente ignora. E o mais impressionante de tudo, ele ainda está evoluindo. A cada sequência maior de jogos, ele ganha mais confiança, erra menos, decide mais, participa mais. Esse é o tipo de jogador que cresce sem que você perceba. E quando você percebe, ele já virou indispensável. Todo grande time campeão tem um jogador assim. Talvez não seja o mais famoso, talvez não venda mais camisas, mas é essencial. É o jogador que equilibra, que conecta defesa e ataque, que decide sem precisar de um forte. Fermín Lopes tem esse perfil. 29 jogos, 10 gols, 12 assistências, 22 participações diretas em gols. Isso não é coincidência. Isso é consistência. E talvez daqui a algum tempo, quando ele estiver sendo tratado como peça indiscutível-chave, muita gente diga que sempre soube. Mas a pergunta é outra. Você percebe agora? Você já enxerga o impacto real que ele tem? Porque o futebol recompensa quem entende o jogo antes da maioria. Se você curtiu essa análise, deixa o like agora. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E comenta aqui embaixo. Fermín Lopes é subestimado ou já recebe o reconhecimento que merece? Porque uma coisa é certa. Os jogadores mais inteligentes nem sempre são os mais barulhentos, mas quase sempre são os mais decisivos.